Como é que é, família? Tá aqui falando J Privado. Atenção, eu, J Privado, Marcolino Moco, atira-se mais uma vez contra a presidência da República. O mesmo foi e disse a louvável, clara ironia, a eficácia do Gabinete de Ação Psicológica da Presidência da República. Bisneto de Mandela diz que tribunais angolanos cosem as linhas de quem detém o poder. Falta de capacidade para julgar a corrupção é um dos maiores problemas de África. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega a você, a TV que não vai ajudar você, mano. E a família? Segundo escreveu aqui o site, né? Angola 24 horas. É isto mesmo. Marcolino Moco atira-se contra a presidência da República. O mesmo foi e disse a louvável, clara ironia, a eficácia do Gabinete de Ação Psicológica do Presidente da República. Tá a entender? Mas antes de entrarmos na matéria aqui, quero pedir para você, internauta patriota angolano, se inscreva no canal. Você que queres alternância no país, se inscreva mesmo. Siga nossas páginas no Facebook, ok, família? Agora, você que queres divulgar a sua marca, anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal e ajudar o nosso canal a crescer, essa você aí na descrição do vídeo, tem os contatos para isso. Então, sem mais burburas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Olha, em uma boa hora, pura ironia, foi substituído o Gressima do Dr. Rabelash com aquele irritante caráter discreto por esse eficaz, eficiente e apresentador do pau com que se mata uma cobra, hoje por hoje, encabeçado por um outro senhor doutor. Essa estrutura de funcionamento imparável vai já conseguindo, se tudo correr bem, no programado regresso formal a um estado de partido único com umas novas roupagens, que as culpas sejam atiradas das figuras emblemáticas de uma UNITA que galvanizava a sociedade para uma renovação de esperança que começam a perder-se de novo. Esses gabinetes trabalham com a ideia dos esquecimentos coletivos. O povo, segundo eles, mesmo com o Dr. Lucas Ngonda a reconhecer recentemente que havia um cavalo de Troia dentro do partido fundado por Elder Roberto para deixar tão enfraquecido como está hoje, já se esqueceu que a perante crise da UNITA é obra de uma obra ostensivamente pré-anunciada com os seus cavalos de Troia bem identificados e na sequência de obras perfeitas de arte anteriores. Todos já se esqueceram, pensam da paralisação do impeto da Casa CE, da recentíssima inviabilização do sonho de Chivucovuco, das sacudidas descaradas ao chão da onde uma FPU poderia pausar para certamente começarmos a nos dirigir para o futuro, na base de avanços para frente e não desse progresso para trás, na base de empurrões para baixo. Que não se fale nunca, apesar da propalada abertura dos estatutos do MPLA, de um tal de engenheiro Venâncio, sequer um MPLista de base no ativo, que ousa apresentar uma alternativa à atual política de terra queimada, já que os chamados peso pesado do MPLA não se querem envolver em encrencas, não venham a ser apodados diamantes de marimbondos e caranguejos, esses conceitos puramente ficcionados. A propósito, há gente que pensa que eu também não me candidato por pretensa cobardia, alguns por cinismo e outros certamente por desconhecimentos de alguns pormenores do meu percurso político partidário dentro do MPLA, por razões claramente apresentadas numa carta pública dirigida à direção do MPLA, na pessoa do então secretário-geral, general Dino Matrossi. Consulto na web, suspendi a minha militância ativa nas estruturas do partido em 2009. A ideia de que o presidente João Lourenço me resgatou dessa situação é completamente falsa e resulta de uma operação de marketing que eu já facilitei, não ingenuamente como alguém poderia passar, apenas para dar o benefício da dúvida a alguém que tinha chegado à testa do Estado com um novo discurso e que poderia precisar de algum tempo para demonstrar a que veio. Para não matar ninguém com um tedioso texto, neste domingo apelo à paciência de quem queira entender as minhas posições, lendo calmamente os posts que venho deixando aqui desde 2017. Aqui está o meu gabinete de ação transparente, o GAT, por Marcolino Moco, fonte Angola 24 horas. Agora, o site Clube K, para trás aqui outra notícia dizendo que, né, Bisneto de Mandela diz que tribunais angolanos cosem as linhas de quem detém o tribunal, ou o poder, na verdade. Um dos maiores problemas da África é a debilidade ou mesmo falta de instituições de Estado, por exemplo, de tribunais ou parlamentos capazes de julgar a corrupção dos líderes, afirmou a lusa, o ativista Sayubolela Mandela, fonte lusa, né? E o site que estamos aqui, o site clubecapa.net. Já trazemos aqui essa matéria, vamos trazer de novo, ok, família? É isso mesmo, let's get it. Temos que construir e fortalecer as instituições de Estado em África. Quando um governo é corrupto,
ou desvia fundos públicos, temos que ter instituições que o responsabilizem, que façam o escrutínio e corrijam a má governação ou gestão criminosa de quem exerce o poder no continente. Só assim consolidaremos a democracia, afirmou o bisneto do antigo presidente sul-africano Nelson Mandela, em declarações à luz à margem da Web Summit. O ativista participou na cimeira tecnológica que decorre em Lisboa em representação da organização canadiana Jornalistas Forum Henriques. Não temos instituições que facilitem a governação na maior parte dos países africanos. Por exemplo, não temos tribunais ou parlamentos capazes de julgar a corrupção dos seus líderes ou as injustiças a que submetem os seus povos, reforçou Madiba Mandela, como também é conhecido o ativista. Instado a dizer se era assim que descreveria a justiça de países como Angola, por exemplo, o ativista inibiu-se de particularizar. Em Angola e no resto dos países africanos o problema é o da falta de instituições de Estado capazes. Os tribunais cosem com as linhas fornecidas por quem lidera, em vez de se manter imparciais e na verdadeira defesa da justiça. É o que se passa no Zimbábue, Uganda, Quênia, afirmou. Aliás, essa é a razão por a África do Sul estar em melhor situação do que muitos países africanos, considerou Mandela. Porque desde o início, ainda durante o regime do apartheid, o foco era a construção do Estado e das suas instituições. Por isso, hoje, assistimos à prisão de um antigo presidente, Jacob Zuma. Porque temos um sistema de justiça que funciona, considerou. Neste contexto, e desafiado a explicar os tumultos extensos e violentos na África do Sul, desencadeados pela detenção de Jacob Zuma, em julho, condenado a cumprir uma pena de prisão de 15 meses por se recusar a testemunhar perante uma comissão de inquérito que investiga a captura do Estado pela grande corrupção pública durante o seu mandato presidencial, entre 2009 e 2018, o ativista afirmou que africanos têm razões para se culparem a si mesmos. Temos razões de culpa enquanto africanos. É correto atribuir muitas das injustiças que encontramos hoje em África à herança do colonialismo. Falo de injustiças relacionadas com o apartheid, injustiças relacionadas com a escravatura. Mas não podemos culpar apenas esses sistemas, afirmou Siabulela Mandela. O diretor das Jornalistas Forum Henriques para o continente acrescentou: temos culpas a apontar aos nossos líderes e a nós próprios, enquanto africanos. Porque votamos para os colocar no poder e abstemo-nos de os depor quando se revelam corruptos ou nos defrontamos com a má gestão dos dinheiros públicos. E não só nos abstemo-nos de os remover do poder como os defendemos. Os africanos são pobres, mas a África não é pobre. O continente africano é rico em recursos naturais, tem imensas riquezas. A África é pobre porque escolhe ser pobre. Permitimos que os nossos líderes façam uma gestão danosa dos nossos recursos. Permitimos que os nossos líderes vendam os nossos países a potências como a China, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia. Portanto, temos culpas. Defendemos consistentemente líderes corruptos em vez de os desafiarmos, em vez de votarmos pela sua substituição, prosseguiu Siabulela Mandela. Ora, o que aconteceu recentemente na África do Sul, o povo na rua em defesa violenta da recusa assumida até às últimas consequências por Jacob Zuma de enfrentar a justiça, é um exemplo típico do que acontece no resto de África, onde líderes corruptos são defendidos pelos próprios cidadãos que prejudicam, concluiu o ativista. A Lusa questionou Mandela sobre que crédito dá ao processo judicial que envolve Isabel dos Santos em Angola e como o processo que envolve a filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos se compara com o que está a acontecer em termos de justiça na África do Sul. Mas o ativista escusou-se a elaborar, alegando desconhecer o processo. Sobre Angola, reitero o que disse: precisamos de construir instituições credíveis que defendam a justiça e avancem com uma agenda de justiça social, e a garantam na maior parte dos países africanos.
não conhece o suficiente o assunto para responder sobre as questões de justiça relacionadas com Isabel dos Santos, afirmou. O que digo e reitero é que precisamos de construir instituições credíveis que defendam a justiça e os direitos humanos na maioria dos países africanos, frisou. Seabulela Mandela admitiu igualmente não estar por dentro do que está a acontecer em Moçambique, além de saber que o grupo radical Estado Islâmico tem vindo a conduzir várias operações no norte do país, na província de Cabo Delgado, mas fez questão de fazer votos para que a União Africana, UA, leve a sério o problema. Precisamos de uma intervenção robusta da UA assim como da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, enquanto potência regional, para lidar com a situação em Moçambique, advogou. Porque o Estado Islâmico vai conseguindo avançar em vários países, e, se nada for feito, poderá conseguir destabilizar toda a região sul de África, como já conseguiu nas regiões do Norte e da África Central, reforçou Seabulela Mandela. O bisneto de Mandela sublinhou ainda que se Moçambique for deixado sozinho, não será capaz de derrotar o Estado Islâmico. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabem fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem. Porque isso também é notícia, se não sabem, então sabem a parte de nós. Dá notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família de Leo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião é muito importante. Até o próximo vídeo, MSTV. Até ver, não bajulava a semana.